Carpinteiro chegou para consertar uma porta na casa do milionário e ficou paralisado ao ver sua foto em um quadro negro. O sol de outono filtrava-se pelas janelas altas da mansão dos Mendes, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como minúsculos diamantes flutuantes. Lucas Oliveira apertou o olhar enquanto aguardava no imenso salão principal, sentindo-se visivelmente deslocado naquele ambiente de opulência. Seu macacão de trabalho, embora limpo, contrastava com o mármore polido, as tapeçarias importadas e os candelabros que deviam custar mais que seu ateliê inteiro. Só mais um trabalho, murmurou para si mesmo, ajustando a caixa de ferramentas em suas mãos calejadas. Aos 38 anos, Lucas havia conquistado respeito no mercado de restauração de madeiras antigas. Autodidata, aprendeu observando mestres e experimentando técnicas até desenvolver seu próprio estilo. Reconhecido agora pela elite paulistana que disputava seus serviços, sua agenda estava completa pelos próximos 3 meses. Mas quando o escritório dos Mendes ligou oferecendo o triplo de sua diária normal para um trabalho urgente, ele não pôde recusar. Laura precisava de aparelho nos dentes, e o seguro não cobria tudo. O senhor deve ser o restaurador. Uma voz feminina ecoou pelo salão. Lucas virou-se e viu uma mulher de meia idade em uniforme impecável se aproximando. Sim, sou Lucas Oliveira. Vim ver a porta entalhada do escritório. Sou Ana, a governanta. Siga-me, por favor. O senhor, Augusto, está em consulta médica, mas deixou instruções precisas sobre o trabalho. Lucas seguiu Ana pelos corredores intermináveis da mansão. Cada passo ecoava no piso de madeira nobre. Cada porta que passavam revelava mais ostentação, enquanto caminhavam. Seus olhos capturavam detalhes da arquitetura que remetiam a outra época, quando casarões como aquele definiam o poder das famílias tradicionais paulistanas. Foi quando eles cruzaram um corredor lateral que Lucas sentiu seu sangue congelar na parede oposta, entre 2 abajures de cristal. Um quadro de moldura preta com ornamentos prateados roubou sua atenção. Involuntariamente, seus pés pararam. Lá estava uma jovem mulher de cabelos escuros e olhos amendoados, segurando 2 bebês idênticos nos braços. O sorriso dela era suave, porém cansado, como se capturado logo após o parto. Uma imagem que deveria transmitir alegria, mas que para Lucas despertou um vazio devastador no peito. Senhor Oliveira, Ana chamou, notando seu súbito empalidecimento. Desculpe, ele balbuciou, incapaz de desviar o olhar do quadro. Este retrato? Quem são essas pessoas? Ana olhou para o quadro com curiosidade. Ah, o quadro negro, como a família o chama, foi pendurado recentemente. Acredito que sejam parentes distantes do Sr. Augusto, mas não saberia dizer exatamente. A senhora. Márcia não gosta que falemos sobre ele. Lucas assentiu mecanicamente, lutando para manter a compostura. Como explicar que aquela mulher era sua mãe, Cristina Oliveira? Como explicar que aqueles 2 bebês eram ele e seu irmão gêmeo? Mateus? Como explicar que aquele quadro sumira no incêndio que matara sua mãe e seu irmão, quando ele tinha apenas 8 anos? Vamos continuar. O escritório fica no final deste corredor, Ana disse, parecendo incomodada com o interesse dele. Eles seguiram, mas a mente de Lucas estava em outro lugar, voltando 30 anos no tempo. O cheiro de madeira queimada, os gritos desesperados, o calor insuportável, o bombeiro arrastando-o para fora enquanto ele gritava pelos nomes da mãe e do irmão. Calma, garoto, calma, vamos encontrá-los. Mas nunca encontraram. Apenas destroços carbonizados do que um dia fora seu lar feliz. Apesar de humilde, o pai, Antônio, que estava trabalhando no turno da noite, chegou apenas para ver a casa reduzida a cinzas e o filho mais velho enrolado num cobertor, sentado na calçada, com o olhar vazio. Depois disso, Antônio nunca mais foi o mesmo. O álcool se tornou seu refúgio, as contas se acumularam. Os empregos duravam cada vez menos. Quando Lucas completou 10 anos, os serviços sociais intervieram, levando-o para um orfanato. Volto para te buscar, filho. Juro. Seu pai nunca voltou. 5 anos depois, um assistente social de semblante sério entrou na sala comunitária do orfanato. Lucas, precisamos conversar. Antônio fora encontrado morto em um cortiço no centro, vítima de uma cirrose que finalmente o libertou de seus demônios. Lucas cresceu sozinho,
determinado a não seguir o mesmo caminho. Trabalhou desde cedo, primeiro como ajudante em marcenarias, depois descobrindo seu talento para a restauração. Aos 25 anos, conheceu Mariana, uma professora primária que iluminou sua vida. Casaram-se e tiveram Laura. A felicidade parecia finalmente ao seu alcance. Até o dia em que um motorista bêbado tirou Mariana dele para sempre, há 3 anos. Sr. Oliveira, Lucas piscou várias vezes, retornando ao presente. Ana o observava com uma expressão preocupada. Me desculpe, Ele respirou fundo, recompondo-se. Vamos ver essa porta, sim. A porta do escritório era, de fato, uma obra-prima da marcenaria antiga, mogno brasileiro entalhado à mão, com motivos que contavam a história dos bandeirantes. Em outras circunstâncias, Lucas estaria maravilhado com a oportunidade de restaurar tal peça, mas agora seu coração batia em outro ritmo. Aquele quadro, sua mãe, seu irmão, como tudo isso estava conectado à família Mendes, era coincidência demais. Quanto tempo o senhor acha que levará para restaurar a porta? Perguntou Ana. Tirando-o de seus pensamentos, Lucas examinou os danos. Uma rachadura se estendia da base até o meio, provavelmente causada pela umidade. Alguns entalhes estavam lascados, e o verniz havia escurecido com o tempo. 2 semanas, no mínimo. Respondeu, sabendo que poderia fazer o trabalho em uma. Vou precisar remover a porta, levá-la para meu ateliê e depois reinstalá-la. Impossível remover a porta. Ana respondeu prontamente. O senhor Augusto foi enfático. Todo o trabalho deve ser feito aqui mesmo. Lucas hesitou por um momento. Trabalhando ali, teria tempo de investigar o quadro, descobrir sua origem e como chegar à mansão dos Mendes. Nesse caso, vou precisar de pelo menos 3 semanas. Ele negociou. E um espaço para montar um mini ateliê, talvez no depósito ou na garagem? Ana assentiu. Vou providenciar. O senhor pode começar amanhã. Sem dúvida. Lucas confirmou, planejando mentalmente como reorganizaria sua agenda. Enquanto saíam do escritório, ele deu uma última olhada na direção do corredor onde o quadro negro estava pendurado. Uma sensação inquietante se instalou em seu peito. Aquela porta não era mais apenas um trabalho. Era uma porta para seu próprio passado. Um passado que acreditava estar enterrado sob as cinzas de uma casa incendiada há 3 décadas. Ao sair pelos imponentes portões da mansão Mendes, Lucas olhou para o céu nublado de São Paulo. O mesmo céu que testemunhara a fumaça negra subindo de sua casa em chamas. O choro de um menino órfão. O nascimento de sua filha. O enterro de sua esposa. E agora? Este reencontro inesperado com fantasmas que julgava perdidos para sempre? Precisava ligar para a babá, explicar que ficaria até mais tarde nos próximos dias. Laura entenderia, sempre entendia. Papai precisa trabalhar, princesa. Era o que sempre dizia quando precisava se ausentar mais que o normal. Odiava deixá-la. Mas desta vez, não era apenas pelo dinheiro. Desta vez, era por respostas que esperou a vida inteira. Na manhã seguinte, Lucas chegou cedo à mansão Mendes, carregando uma mala com ferramentas selecionadas especialmente para o trabalho. Ana o recebeu com um aceno discreto, conduzindo-o até um pequeno depósito nos fundos da casa que havia sido adaptado como ateliê provisório. Espero que seja adequado, ela disse, abrindo a porta. O espaço era surpreendentemente amplo e bem iluminado. Uma bancada havia sido improvisada e vários pontos de energia foram instalados. Alguém tinha se esforçado para tornar o ambiente funcional. É perfeito, obrigado. O café da manhã é servido às 8 horas para os funcionários. O almoço ao meio-dia, fique à vontade para se juntar a nós na copa, Ana informou, entregando-lhe um crachá. Use isto. A segurança foi reforçada recentemente. Lucas assentiu, mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta sobre o quadro, Ana acrescentou. O senhor, Augusto, gostaria de conhecê-lo. Está no Jardim de Inverno. Se puder passar lá antes de começar, o Jardim de Inverno era uma estrutura de vidro e metal, anexa à ala leste da mansão. O ambiente era um oásis de verde e luz, em meio à opulência sóbria do restante da casa. Sentado em uma cadeira de vime, um senhor de cabelos completamente brancos observava os pássaros através do vidro. Sr. Mendes. Lucas se aproximou cautelosamente. Sou Lucas Oliveira, o restaurador.
Augusto Mendes virou-se lentamente. Apesar dos 85 anos, seus olhos eram vivos e penetrantes. Examinou Lucas por alguns instantes antes de sorrir levemente. Ah, o homem que vai salvar minha porta favorita. Sente-se, por favor. Lucas obedeceu, sentindo uma estranha familiaridade nos traços do idoso. Meu pai trouxe aquela porta de uma expedição a Minas Gerais em 1940. Augusto explicou, sua voz firme apesar da idade. Dizem que pertenceu a uma fazenda que datava do ciclo do ouro. A madeira é mais antiga que minha família neste país. Imagine só, é uma peça extraordinária, concordou Lucas. Prometo tratá-la com o máximo respeito. Augusto estudou o rosto de Lucas com uma intensidade desconcertante. Ana me disse que você se interessou pelo quadro no corredor, o de moldura preta? Lucas sentiu o coração acelerar. Sim, achei intrigante. Uma aquisição recente. Augusto comentou vagamente. Você tem olhos atentos. É importante para um artesão. Na verdade, Sr. Mendes, o que... Augusto. Uma voz feminina interrompeu a conversa. Uma mulher elegante de aproximadamente 65 anos, cabelos impecavelmente tingidos e postura ereta. Entrou no jardim de inverno. Seu olhar passou por Lucas como se ele fosse invisível. Você esqueceu seus remédios da manhã, ela disse, entregando um copinho com pílulas para Augusto. Márcia, este é Lucas Oliveira, o restaurador, apresentou Augusto. Márcia finalmente olhou para Lucas, seu sorriso não alcançando os olhos. Ah, sim. Espero que consiga salvar aquela porta horrível. Augusto se recusa a substituí-la por algo mais adequado ao século XXI. Lucas percebeu a tensão entre o casal imediatamente. Augusto engoliu os remédios sem comentar. Bem, preciso ir. Ana vai lhe mostrar tudo o que precisa. Márcia concluiu. Saindo tão abruptamente quanto entrou, minha esposa não aprecia antiguidades como eu. Augusto comentou quando ficaram sozinhos novamente. Para ela, o passado é algo que deveria permanecer enterrado. Havia algo nas palavras dele que soou como um aviso. Nas horas seguintes, Lucas se familiarizou com a porta do escritório, documentando detalhadamente cada dano, cada detalhe dos entalhes, mas sua mente continuava voltando ao quadro. Durante o almoço na copa dos funcionários, Lucas tentou sondar discretamente os outros empregados. Aprendeu que Augusto havia sido um empresário implacável em seus tempos áureos, expandindo os negócios da família Mendes para muito além do café. Investindo em imóveis, bancos e, mais recentemente, tecnologia, Márcia era sua segunda esposa, com quem se casara há quase 30 anos, após a morte misteriosa da primeira. O filho dela, Fábio, administra tudo agora, explicou Pedro, o jardineiro. Formado no exterior, vive de terno e gravata, sempre ao telefone. E o motorista? Perguntou Lucas, lembrando-se de ter visto um homem de meia idade com cicatrizes no rosto entrando na garagem. Os funcionários trocaram olhares. Você fala do M, murmurou Rosângela, uma das faxineiras mais antigas. Ninguém sabe o nome dele. Não fala. Se comunica por gestos ou escrevendo. Tem queimaduras horríveis no rosto. Trabalha para o Sr. e Augusto há uns 5 anos. É estranho esse M, acrescentou Pedro, sempre observando tudo, mas nunca se mistura. Dizem que dorme em um quarto nos fundos da garagem e quase nunca sai da propriedade. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Queimaduras no rosto. Um homem mudo da sua idade. Coincidências demais se acumulando. Após o almoço, voltou ao trabalho na porta, enquanto lixava cuidadosamente as áreas danificadas. Percebeu que precisaria de uma ferramenta especial que deixara no carro, no caminho para o estacionamento. Decidiu dar uma nova olhada no quadro negro. O corredor estava deserto. Lucas aproximou-se, estudando cada detalhe da pintura. Não havia dúvidas. Era sua mãe, Cristina, segurando ele e Mateus recém-nascidos. A data no canto inferior, 12/04/1987, o dia de seu nascimento. Levantou a mão, quase tocando a tela, quando ouviu passos se aproximando. Rapidamente, afastou-se e seguiu para o estacionamento. Ao virar uma esquina, colidiu com um homem alto vestindo o uniforme de motorista. Me desculpe, eu não vi, Lucas começou, mas as palavras morreram em sua garganta.
O homem tinha aproximadamente sua idade, com cicatrizes de queimadura cobrindo metade do rosto. Seus olhos, porém, eram idênticos aos seus, castanho escuros com um leve tom de âmbar no centro. O homem o encarou intensamente, como se também tivesse reconhecido algo. Depois assentiu brevemente e se afastou sem fazer um som. Lucas ficou paralisado. Seria possível, poderia M ser, Sr. Oliveira. A voz de Ana o trouxe de volta à realidade. O Sr. Augusto pergunta se pode dar uma olhada no painel da biblioteca também. Aparentemente, há uma rachadura atrás de uma das estantes. Nos dias seguintes, Lucas dividiu seu tempo entre a porta do escritório e o painel da biblioteca. Esta nova tarefa exigiu a remoção de uma pesada estante de livros, revelando uma seção da parede que não via a luz do dia há décadas. Isso é estranho, murmurou para si mesmo, examinando o painel de madeira, diferente do resto da parede. Esta seção parecia ter sido adicionada posteriormente, batendo levemente. Percebeu um som oco. Olhou ao redor para garantir que estava sozinho, e então pressionou as bordas do painel. Procurando algum mecanismo, para sua surpresa, o painel cedeu, revelando uma pequena cavidade. Dentro havia uma caixa de madeira com as iniciais TR entalhadas. Lucas hesitou, consciente de que estava ultrapassando os limites de seu trabalho. Mas a curiosidade foi mais forte. Abriu a caixa cuidadosamente. Continha cartas amareladas, um pequeno diário encadernado em couro e fotografias antigas, com as mãos trêmulas. Pegou uma das fotos. Mostrava uma mulher de meia idade ao lado de uma jovem que Lucas reconheceu imediatamente. Sua mãe, Cristina. O que está fazendo? Lucas quase derrubou a caixa. Fábio Mendes estava parado na porta da biblioteca. Os braços cruzados, o semblante fechado, alto e magro, com os cabelos grisalhos nas têmporas apesar de ter apenas 40 anos. O enteado de Augusto tinha a expressão de quem acabara de pegar um ladrão em flagrante. Eu encontrei esta cavidade enquanto examinava o painel. Lucas explicou, tentando manter a calma. Fábio aproximou-se, olhando para a caixa aberta, e depois para Lucas com suspeita. Você tem o hábito de bisbilhotar nas casas de seus clientes, Sr. Oliveira. Não, eu só estava. Vou levar isso para meu padrasto. Fábio interrompeu pegando a caixa. E sugiro que se atenha ao seu trabalho daqui para frente. Esta casa já viu funcionários serem demitidos por muito menos. Quando Fábio saiu, Lucas percebeu que havia conseguido esconder uma foto dentro do bolso de sua camisa. Não era apenas instinto de autopreservação que o fizera agir assim. Era a certeza crescente de que a história de sua família e a dos Mendes estavam entrelaçadas de maneiras que ele mal começava a compreender. E que talvez nem todos naquela mansão quisessem que essa conexão viesse à tona. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no bairro da Moca, Lucas examinava a fotografia que conseguira esconder de Fábio, sentado à mesa da cozinha. Depois que Laura finalmente adormecera, ele estudava cada detalhe sob a luz amarelada do abajur. A jovem era, sem dúvida, sua mãe Cristina aos 18 anos aproximadamente. Usava um vestido simples e sorria timidamente para a câmera, ao seu lado. A mulher mais velha tinha um semblante sério, mas seu braço envolvia Cristina protetoramente. No verso da foto, uma caligrafia elegante indicava: Cristina e Teresa, 1986. Teresa, Lucas murmurou. TR nas iniciais da caixa. Sua mente trabalhava freneticamente, pelos comentários dos funcionários. Soube que antes de Ana, havia uma governanta chamada Dona Teresa, que trabalhara décadas para a família Mendes. Seria essa mulher na foto. E como ela conhecia sua mãe? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô, Sr. Oliveira. É Ana. Lucas franziu o senho, surpreso. Não havia dado seu número pessoal para a governanta. Como conseguiu meu telefone? Isso não importa agora. A voz dela estava tensa. Preciso falar com você. É sobre o que encontrou hoje. Lucas sentiu um calafrio. Você sabe o que estava naquela caixa? Não tudo, mas sei que pertencia à minha tia Teresa. Houve uma pausa. Ela foi governanta dos Mendes por quase 40 anos, até falecer há 2 anos. As peças começavam a se encaixar. A senhora na foto com minha mãe? Sim, Ana confirmou. Mas não podemos falar disso por telefone. Amanhã, chegue mais cedo.
Vou estar na capela da propriedade às 6. A pequena capela estava localizada nos fundos da mansão, quase escondida por um bosque de árvores centenárias. Era uma construção em estilo colonial, raramente utilizada exceto por Augusto, que ocasionalmente se recolhia ali para orar. Ana já esperava quando Lucas chegou, o céu ainda escuro da madrugada. Não temos muito tempo, ela disse, abrindo a porta com uma chave antiga. O interior era simples e austero. Bancos de madeira enfileirados diante de um pequeno altar. Uma estátua de Nossa Senhora das Graças observava silenciosamente o espaço. "Por que me trouxe aqui?" Lucas perguntou enquanto Ana acendia algumas velas. "Porque é o único lugar nesta propriedade sem câmeras ou onde alguém possa nos ouvir." Ela respondeu sentando-se em um dos bancos. Quando Fábio levou aquela caixa para o Sr. Augusto, houve uma discussão. A Sra. Márcia estava furiosa, exigindo que tudo fosse destruído. E foi. Ana sorriu enigmaticamente. "Fábio pensa que sim, mas conheço esta casa como a palma da minha mão. Sabia que meu tio-avô ajudou a construí-la em 1920. Nossa família serve os Mendes há gerações." Ela abriu sua bolsa e retirou um pequeno volume encadernado em couro. "O diário da minha tia Teresa", Ana explicou, entregando-o a Lucas. "Consegui resgatá-lo antes que Fábio o queimasse. Acho que você precisa ler isso mais do que eu." Lucas pegou o diário com reverência. "Por que está me ajudando?" O rosto de Ana endureceu momentaneamente. "Minha tia carregou segredos que a consumiram até o fim. Antes de morrer, ela me fez prometer que ajudaria a corrigir uma grande injustiça." Seus olhos encontraram os de Lucas. "Quando o vi pela primeira vez, soube que era você. Tem os mesmos olhos dela." "De quem?" "De Cristina Mendes." Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. "Mendes. Minha mãe era Cristina Oliveira." Ana balançou a cabeça. "Leia o diário. Começa em 1984, quando Cristina tinha 16 anos. Ela consultou o relógio. "Preciso ir. Guarde isso com sua vida, se Márcia descobrir que está com você." Ela não completou a frase, mas o aviso estava claro. As horas seguintes foram um turbilhão para Lucas. Enquanto trabalhava na porta do escritório, seu pensamento estava no diário escondido em sua mochila. Na primeira oportunidade, trancou-se no banheiro dos funcionários e começou a ler, as mãos trêmulas virando as páginas amareladas. 15 de maio de 1984. Cristina completou 16 anos hoje. Augusto nem sequer mencionou a data. Como pode ser tão frio com a própria filha? Sei que ela o desaponta por não ser ambiciosa como ele, por preferir livros a negócios, mas isso não justifica tal indiferença. Deixei um pequeno bolo em seu quarto quando Cláudia, a primeira esposa de Augusto, não estava olhando. A pobrezinha chorou de gratidão. Ninguém merece crescer se sentindo invisível em sua própria casa. Lucas parou de ler, atordoado. Cristina era filha de Augusto. Sua mãe era uma Mendes. Continuou folheando o diário, absorvendo fragmentos da vida de sua mãe. Através dos olhos afetuosos de Teresa, descobriu que Cristina era filha única, rejeitada pelo pai por sua natureza sonhadora e sensível. A mãe dela, Cláudia, era descrita como uma mulher fraca e alcoólatra, que morreu quando Cristina tinha 17 anos. 10 de janeiro de 1987. O escândalo finalmente explodiu. Augusto descobriu sobre Antônio e Cristina. A cena que presenciei hoje foi devastadora. Ele a chamou dos piores nomes. Disse que ela desonrou a família ao se envolver com o filho do jardineiro. Cristina, corajosa como sempre, enfrentou-o. Disse que amava Antônio e que estava grávida. Augusto ficou lívido. Ordenou que ela fizesse um aborto ou seria deserdada. Ela escolheu Antônio e o bebê. Foi expulsa esta noite, levando apenas uma mala com roupas. Seguia secretamente até o portão e dei todas as economias que tinha. Não é muito, mas talvez ajude até que encontrem um lugar. Meu coração está partido. Como um pai pode ser tão cruel? As revelações continuavam, cada página mais surpreendente que a anterior. Lucas descobriu que Teresa manteve contato secreto com Cristina, visitando-a escondida no pequeno sobrado que ela e Antônio alugaram na periferia. Foi Teresa quem primeiro soube que Cristina esperava gêmeos e quem esteve presente no nascimento de Lucas e Mateus, 13 de abril de 1987. Os gêmeos são idênticos e perfeitos.
Lucas, o mais velho por alguns minutos, já tem um olhar curioso. Mateus é mais calmo, mais observador. Cristina está exausta, mas radiante. Antônio parece não caber em si de orgulho. Aproveitei a visita para fotografá-los. Cristina com os bebês nos braços, sentada na velha poltrona que consegui enviar para eles. Tenho medo de quando Augusto descobrir sobre os netos. Parte de mim espera que o nascimento dos meninos amoleça seu coração, mas conheço-o bem demais para ter muitas esperanças. Lucas continuou lendo. Cada página revelando mais sobre a relação secreta entre Teresa e sua família, a governanta tornara-se uma espécie de avó postiça para os gêmeos, levando presentes modestos e às vezes comida quando a situação financeira apertava. Em paralelo, Augusto casara-se novamente com Márcia, uma viúva da alta sociedade que trouxera consigo um filho pequeno, Fábio. As entradas tornaram-se mais inquietantes a partir de 1994. 3 de junho de 1994, algo estranho está acontecendo. Márcia me fez perguntas hoje sobre minhas folgas. Perguntou se visito parentes. Seu tom era casual, mas seus olhos... Há algo predatório naquele olhar. Tenho a terrível sensação de que ela suspeita de minhas visitas a Cristina. Precisarei ser mais cuidadosa. 20 de setembro de 1994. Notei um carro estacionado na esquina da rua de Cristina hoje. O mesmo homem estava lá na semana passada, comentei com Antônio, que prometeu ficar alerta. Os meninos estão crescendo tão rápido. Já com 7 anos, Lucas tem o talento do pai para trabalhos manuais. Mateus é mais estudioso, sempre com um livro. Trouxe o quadro que pintei deles com Cristina para restaurar a moldura. Será um presente de aniversário para ela. A última entrada, datada de 14 de novembro de 1994, fez Lucas congelar. Tenho certeza agora. Estou sendo seguida. Ontem reconheci o motorista do carro suspeito. É Paulo, primo de Márcia. O que ele quer? Será coincidência que agora, quando Augusto está doente e falando em revisitar o passado, Márcia subitamente se interesse por minhas atividades. Tenho um pressentimento terrível. Amanhã levarei o quadro restaurado para Cristina e a alertarei. Talvez esteja na hora de eles se mudarem. Lucas fechou o diário, sentindo náuseas. O incêndio acontecera exatamente na noite seguinte a esta entrada. Em 15 de novembro de 1994, antes que pudesse processar tudo, ouviu a porta do banheiro se abrir. Rapidamente escondeu o diário e fingiu lavar as mãos. Era M, o motorista. Seus olhares se cruzaram no espelho. Por um instante, Lucas teve certeza de que o homem tentava lhe dizer algo com aquele olhar intenso. Mas o momento passou, e M simplesmente acenou para Lucas antes de entrar em um dos reservados, saindo apressadamente. Lucas sentiu o peso das descobertas. Augusto Mendes, o homem que o contratara, era seu avô, e tudo indicava que Márcia, sua segunda esposa, estava de alguma forma ligada ao incêndio que destruíra sua família. O que fazer com essas informações? E mais importante, seria Mateus ainda vivo? 2 semanas se passaram desde que Lucas começara a trabalhar na mansão Mendes. A porta do escritório estava quase restaurada, cada entalhe pacientemente recuperado, revelando a beleza original da peça. Mas enquanto suas mãos trabalhavam com a madeira, sua mente continuava processando as revelações do diário de Teresa. Era uma manhã de quarta-feira, quando Lucas sentiu que estava sendo observado. Ao se virar, viu Fábio parado na porta do escritório, braços cruzados, olhar impenetrável. Impressionante, comentou o filho de Márcia, aproximando-se para examinar o trabalho. Você realmente é tão bom quanto dizem. Obrigado. Lucas respondeu cautelosamente, limpando as mãos em um pano. Fábio caminhou pelo escritório, passando os dedos pelos livros nas estantes. Sabe, Sr. Oliveira, estive pesquisando sobre você, disse casualmente. Sua reputação é impecável. Então, por que um profissional tão requisitado aceitaria um trabalho que claramente está abaixo de seus honorários habituais? Lucas manteve a expressão neutra. Seu padrasto ofereceu o triplo da minha diária normal. Ah, sim. Augusto sempre foi generoso com as pessoas que aprecia. Fábio deu um sorriso sem humor. Mas ainda assim, há algo em sua presença nesta casa que me incomoda. Antes que Lucas pudesse responder, Márcia apareceu na porta.
seu semblante transformando-se rapidamente de preocupação para irritação ao ver o carpinteiro. Fábio, precisamos daqueles documentos para a reunião, ela disse, ignorando Lucas completamente. Já estou indo, mãe, Fábio respondeu, mantendo os olhos em Lucas. Estarei de olho em você. SR e Oliveira. Quando saíram, Lucas soltou a respiração que nem percebera estar segurando. A hostilidade de Fábio crescia a cada dia, mas por trás daquela arrogância havia algo mais. Desconfiança, medo. No fim da tarde, enquanto guardava suas ferramentas, Lucas ouviu uma comoção no corredor principal. Seguindo o som das vozes alteradas, encontrou Fábio confrontando M perto da sala de jantar. O motorista silencioso estava parado impassivelmente, enquanto o filho de Márcia o acusava. Você acha que não percebi? Sempre entrando nas salas quando não há ninguém, remexendo nos pertences alheios. Estou te observando há semanas. M permanecia calmo, suas mãos levantadas em um gesto conciliatório. E agora isso? Fábio ergueu um relógio de bolso dourado. Encontrado no seu quarto durante uma inspeção. Sabe de quem é? Augusto apareceu no corredor, apoiado em uma bengala. O que está acontecendo aqui? Perguntou, sua voz fraca, mas autoritária. Seu motorista de confiança é um ladrão, acusou Fábio. Este relógio pertencia ao meu pai biológico. Estava guardado no meu quarto. Como explica isso? Augusto olhou para M, depois para o relógio, confusão em seu semblante. Tem certeza, Fábio? Este relógio estava no cofre da biblioteca. Não, estava no meu quarto, insistiu Fábio. E agora aparece com este empregado. Lucas observava tudo, notando a expressão de M. Não havia medo ou culpa em seu olhar, apenas resignação, como alguém acostumado a ser injustamente acusado. Eu vi Fábio entrando no quarto de M esta manhã. As palavras saíram da boca de Lucas, antes que pudesse contê-las. Todos os olhares se voltaram para ele. O que disse? Fábio perguntou, a voz perigosamente baixa. Eu estava trabalhando na janela do corredor externo. Lucas explicou, improvisando. Vi o senhor entrando no quarto dos fundos quando pensava que ninguém estava observando. A face de Fábio empalideceu. Depois enrubesceu de raiva. Como se atreve? Você é apenas um funcionário temporário. Sua palavra contra a minha não significa nada aqui. Talvez não. Disse uma nova voz. Ana surgiu de uma porta lateral com um tablet nas mãos. Mas as câmeras de segurança não mentem. Ela virou a tela para que todos vissem. A gravação mostrava claramente Fábio entrando furtivamente no quarto de M, mais cedo naquele dia. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Augusto encarou o enteado com uma expressão de profunda decepção. Por que, Fábio? O administrador parecia ter encolhido vários centímetros. Ele está sempre observando, sempre por perto. Há algo de errado com ele. Eu só queria ter certeza, incriminando um homem inocente. Augusto balançou a cabeça. Isso é inaceitável. Peça desculpas a M. Fábio murmurou algo inaudível. Amanhã conversaremos sobre isso, decretou Augusto, devolvendo o relógio ao motorista. E você, Sr. Oliveira? Obrigado por sua honestidade. Quando todos se dispersaram, M aproximou-se de Lucas, tirou do bolso um pequeno bloco de notas e escreveu rapidamente. Obrigado. Lucas assentiu. Não foi nada. Não suporto injustiças, e meio estudou por alguns instantes. Então escreveu novamente. Cuidado com Márcia. Antes que Lucas pudesse responder. O motorista já havia se afastado, deixando-o com uma sensação inquietante. Ele tentou incriminar M deliberadamente. Lucas explicava a Ana, enquanto tomavam café na copa dos funcionários na manhã seguinte. Por quê? O que Fábio teme? Ana olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Você leu o diário? Sabe o que aconteceu com sua família? Ela baixou a voz. Márcia tem controlado Augusto e esta casa por 30 anos. Qualquer ameaça a seu poder é eliminada rapidamente. Você acha que Fábio sabe sobre minha mãe? Sobre quem eu sou? Não tenho certeza, mas ele definitivamente percebeu seu interesse peculiar por aquele quadro. Ana hesitou. E desde que M chegou, 5 anos atrás, Márcia e Fábio têm estado inquietos. 5 anos... Lucas franziu o senho. O diário dizia que Teresa morreu há 2 anos.
Sim, mas antes disso, ela estava muito doente. Ana suspirou. No leito de morte, ela confessou tudo a Augusto, sobre Cristina, sobre o incêndio, sobre a criança que salvou. Lucas sentiu o coração parar. Você está dizendo que... Ana assentiu. Chegou logo depois. Augusto o apresentou apenas como seu novo motorista particular. Mas os rumores entre os funcionários... Ela deu de ombros. Alguns dizem que é um parente distante. Outros, que Augusto o acolheu por caridade devido às cicatrizes. Lucas tentou controlar sua respiração. Emma seria realmente Mateus, seu irmão gêmeo, dado como morto há 3 décadas. Preciso falar com ele, decidiu. Tenha cuidado, alertou Ana. A mansão tem olhos e ouvidos em toda parte. Na tarde seguinte, Lucas encontrou uma oportunidade quando viu Amy trabalhando sozinho na garagem, limpando um dos carros de Augusto. Posso conversar com você 1 minuto? Pediu, aproximando-se cautelosamente. Mã olhou ao redor antes de assentir. Conduziu Lucas para um canto afastado da garagem e esperou. Eu sei que isso vai soar estranho, mas... Lucas respirou fundo. Você já viu o quadro no corredor? O da moldura preta. O motorista ficou imóvel por alguns segundos. Depois acenou afirmativamente. Conhece aquelas pessoas? Lucas insistiu. Mi pegou seu bloco e escreveu. Por que pergunta? Porque aquela mulher na foto é Cristina Oliveira, minha mãe. Lucas manteve os olhos fixos nos de M. E os bebês somos eu e meu irmão gêmeo, Mateus. O bloco caiu das mãos do motorista. Seus olhos, idênticos aos de Lucas, arregalaram-se. Eu achei que havia perdido toda a minha família no incêndio, continuou Lucas. A voz embargada. Minha mãe e meu irmão morreram. Meu pai caiu no alcoolismo e também se foi. Fui parar em um orfanato aos 10 anos. M. Abaixou-se lentamente para pegar o bloco. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto escrevia. Finalmente, entregou o papel a Lucas. Não aqui, perigoso. Lucas entendeu. As câmeras, os olhos vigilantes de Márcia. Quando podemos conversar, M. Escreveu novamente. Capela, 00:30. Lucas assentiu, sentindo que estava perto de uma verdade que poderia mudar tudo. Ao se afastar, não viu a figura de Fábio observando-os pela janela do 2º andar, o semblante sombrio. Naquela noite, enquanto se preparava para voltar à mansão secretamente, Lucas recebeu uma ligação de Ana. Sua voz estava tensa, quase em pânico. Lucas, venha rápido. Houve um acidente, à porta do escritório. Alguém a danificou completamente. Fábio está furioso. Está te acusando de sabotagem. O quê? Isso é absurdo. Por que eu destruiria meu próprio trabalho? Ele diz que encontrou suas ferramentas na cena. Márcia está exigindo que você seja denunciado à polícia. Ana fez uma pausa. Mas, ele tem algo para mostrar a Augusto. Venha imediatamente. Lucas desligou, atordoado. Uma armação. Clara como o dia, alguém tentava expulsá-lo da mansão, cortar seu acesso às respostas que buscava há uma vida inteira. Olhou para a foto de Laura em sua mesa de cabeceira, o que estava fazendo, envolvendo-se em jogos perigosos de uma família poderosa, mas então pensou no diário de Teresa, nas últimas palavras escritas antes do incêndio que matara sua mãe. Pensou no quadro, em M, nas cicatrizes de queimadura. Esta não era apenas a história dos Mendes, era sua história também. Pegando as chaves do carro, Lucas se dirigiu à mansão, determinado a enfrentar o que quer que o aguardasse lá. Lucas dirigiu pela cidade como um homem possuído, cortando o trânsito noturno de São Paulo com uma urgência que fazia seu velho Gol tremer nos momentos de aceleração. A chuva fina que caía tornava as luzes da cidade borradas, como um quadro impressionista em tons de vermelho e amarelo. Ao se aproximar da mansão Mendes, notou uma movimentação incomum. Um carro da polícia estava estacionado junto ao portão principal. Lucas estacionou mais adiante e observou de longe. O coração disparado. Seria possível que Fábio realmente o tivesse denunciado por vandalismo? Senhor Oliveira. Uma voz baixa o chamou da escuridão. Lucas virou-se, sobressaltado. Ana estava escondida entre as sombras da cerca viva que contornava a propriedade. Entre pelo portão dos fundos. Ela instruiu, entregando-lhe uma chave.
Augusto está no escritório. Foi ele quem mandou te chamar, não eu. E a polícia? Fábio os chamou. Mas estão indo embora. M mostrou as gravações de segurança. Ana parecia nervosa. Vá logo, te encontro lá dentro. Lucas contornou a propriedade, usando a chave para abrir o portão de serviço. A chuva agora caía mais forte, encharcando-o enquanto ele atravessava o jardim dos fundos, evitando as áreas iluminadas. Ao entrar na casa pela porta da cozinha, encontrou M esperando-o. O motorista fez um gesto urgente para que o seguisse, conduzindo-o por corredores secundários até chegarem ao escritório sem serem vistos. Augusto estava sentado em sua cadeira de couro, olhando para a porta destruída com uma expressão de profunda tristeza. Quando viu Lucas, endireitou-se ligeiramente. Senhor Oliveira, sinto muito pelo que aconteceu, disse o idoso, sua voz cansada. M já esclareceu tudo com as gravações de segurança. A polícia foi embora. O motorista ligou um tablet que estava sobre a mesa, mostrando imagens de câmeras de segurança. No vídeo, Fábio entrava furtivamente no escritório tarde da noite, usando um martelo para danificar deliberadamente a porta restaurada. Depois, cuidadosamente colocava algumas ferramentas de Lucas perto da cena. Nunca imaginei que ele chegaria a este ponto, murmurou Augusto, balançando a cabeça. Mas M estava vigiando. Ele sempre vigia. Lucas olhou para o motorista, que mantinha uma expressão impenetrável. Por que Fábio fez isso? Perguntou Lucas. Augusto suspirou profundamente. Temo que seja por minha causa. Ele ergueu o olhar para Lucas. Sentei com Fábio ontem à tarde e comentei como seu trabalho era extraordinário. Disse que você me lembrava alguém que perdia há muito tempo. Lucas sentiu a garganta apertar. Será que Augusto sabia? Teria Teresa revelado tudo a ele. Fábio sempre foi ciumento da atenção que dou aos outros. Continuou Augusto. E mais protetor ainda do patrimônio que considera seu por direito. Ele fez um gesto vago. Esta casa, os negócios da família. M escreveu algo em seu bloco e entregou a Augusto, que leu em silêncio. Sim, tem razão, concordou o idoso, voltando-se para Lucas. O importante agora é sua segurança. Fábio está furioso por ter sido descoberto. E Márcia? Bem, é melhor não subestimá-la. Senhor Mendes, Lucas hesitou, incerto sobre como abordar suas descobertas. Por favor, me chame de Augusto. O idoso estudou Lucas intensamente. Há algo que queira me perguntar? Lucas sentiu o peso do olhar de M sobre si. Havia tanto a dizer, tantas perguntas a fazer, mas algo o impediu. Instinto, talvez. Ou a sensação de que ainda não era o momento certo. Quero apenas terminar meu trabalho, disse finalmente. Posso restaurar a porta novamente. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Augusto. Perseverança. Um traço admirável. Ele assentiu lentamente. Fique longe de Fábio e Márcia pelos próximos dias. M irá ajudá-lo no que precisar. Quando Lucas se retirou, acompanhado pelo motorista, sentiu que havia passado por algum tipo de teste, mas qual nos 2 dias seguintes, Lucas trabalhou intensamente na porta do escritório. Revertendo os danos causados por Fábio, M estava sempre por perto, ora ajudando com o trabalho pesado, ora simplesmente montando guarda. Os dois desenvolveram uma comunicação silenciosa, eficiente. Lucas observava cada movimento do motorista, procurando sinais de familiaridade, a maneira como M segurava as ferramentas, como inclinava a cabeça quando concentrado, seus gestos sutis. Havia algo inegavelmente familiar nele, algo que ia além da semelhança física parcialmente ocultada pelas cicatrizes. Durante um intervalo, Lucas encontrou Ana na copa. Conseguia alguma informação sobre M. Ela disse baixinho. Servindo-lhe café, ele chegou aqui 5 anos atrás, trazido pessoalmente por Augusto de uma viagem a Minas Gerais. Minas Gerais. Lucas lembrou-se das cartas mencionadas no diário de Teresa. Sim, Belo Horizonte, para ser específica. Ana hesitou. Encontrei no quarto dele um remédio receitado por um médico de lá. Dr. Ricardo Alencar, especialista em trauma e reabilitação vocal. Lucas sentiu seu coração acelerar. Você está dizendo que M está em tratamento para recuperar a fala. Ana inclinou-se mais perto. E há mais.
Encontrei correspondências antigas entre minha tia e sua irmã, Helena, que morava em Belo Horizonte. Nas cartas, Helena frequentemente menciona um menino resgatado que estava sob seus cuidados. A mente de Lucas trabalhava freneticamente, conectando pontos, formando uma imagem que ficava mais clara a cada momento. Teresa salvou uma criança do incêndio, murmurou ele, e a enviou para sua irmã em Minas. Ana assentiu. Minha tia visitava Belo Horizonte 2 vezes por ano, sempre durante suas férias. Márcia nunca soube para onde ela ia exatamente. Quando podemos conversar com M, confirmar tudo isso. Ele deixou um bilhete para você. Ana deslizou um pequeno papel dobrado pela mesa. Cuidado. Márcia tem estado inquieta desde o incidente. Ela sabe que algo está acontecendo. O bilhete era simples. Capela, hoje à noite, 23 horas. A noite caiu sobre a mansão Mendes como um manto de veludo negro. Lucas, que supostamente havia ido embora após o expediente, retornou secretamente e aguardou nas sombras do jardim até o horário marcado. A chuva havia parado, mas o ar permanecia úmido e frio. As luzes da mansão principal foram se apagando gradualmente, até que apenas algumas janelas do 2º andar permaneceram iluminadas. Às 23 horas em ponto, Lucas se esgueirou pelo caminho de pedras que levava à capela. O pequeno templo estava às escuras, mas a porta estava destrancada. Entrou cautelosamente. Olá, sussurrou na escuridão. Uma luz fraca se acendeu no altar. M estava sentado no primeiro banco. Um pequeno lampião a bateria ao seu lado fez sinal para que Lucas se aproximasse. Você queria conversar, disse Lucas, sentando-se ao lado dele. Sobre o quadro, sobre quem somos. M assentiu lentamente. Pegou seu bloco e escreveu. Você se lembra do incêndio. Fragmentos apenas. Lembro do calor, dos gritos, de um bombeiro me carregando para fora. Lucas engoliu em seco. Disseram que mamãe e meu irmão gêmeo morreram lá dentro. O motorista escreveu novamente. Dona Teresa me salvou. Estava visitando naquela noite. Trouxe o quadro. O quadro negro, murmurou Lucas, as peças se encaixando. Ela o pegou para restaurar, e por isso não foi destruído no incêndio. Concordou. Seus olhos refletindo a luz fraca do lampião, escreveu. Ela me levou para Minas. Para sua irmã, disse que não era seguro ficar. Você é Mateus, não é? Lucas finalmente perguntou, sua voz quase inaudível. Meu irmão? O motorista ficou imóvel por longos segundos. Então, lentamente, tirou do bolso uma fotografia dobrada e gasta. Era uma cópia da mesma foto que estava no quadro negro. Mas com uma diferença. Esta tinha sido parcialmente queimada nas bordas. Virou a foto e mostrou a Lucas o que estava escrito atrás, em caligrafia delicada. Cristina com os gêmeos, Lucas e Mateus, 12/04/1987. Lucas sentiu lágrimas queimarem seus olhos. 30 anos de solidão, de acreditar que estava completamente sozinho no mundo, desmoronaram naquele instante. Como você veio parar aqui? Conseguiu perguntar. Mateus escreveu. Dona Teresa, antes de morrer, contou tudo para Augusto, sobre o incêndio, sobre Márcia. Márcia. Lucas franziu o senho. O que ela tem a ver com o incêndio? Os olhos de Mateus escureceram. Escreveu uma única palavra. Tudo. Naquele momento, a porta da capela se abriu bruscamente. Ambos se viraram, sobressaltados. Na entrada, iluminado pelo luar, estava Fábio Mendes, seu rosto uma máscara de fúria e... medo. Eu sabia, disse ele, a voz trêmula. Sabia que havia algo errado com vocês dois. Lucas levantou-se. Fábio, precisamos conversar. Conversar. O administrador deu uma risada amarga. Depois que você me humilhou, depois que esse... apontou para Mateus. Me fez parecer um idiota na frente de Augusto. Você tentou me incriminar, argumentou Lucas. Destruiu um trabalho de semanas. Para proteger o que é meu, Fábio avançou para dentro da capela. Esta casa, esta família, tudo isso deveria ser meu. E agora vocês aparecem, com suas mentiras e manipulações, tentando roubar tudo. Mateus também se levantou, posicionando-se protetoramente ao lado de Lucas. Ninguém está tentando roubar nada, disse Lucas, mantendo a voz calma. Só queremos a verdade.
Fábio olhou de um para o outro, sua respiração pesada no silêncio da capela. Você não faz ideia do que está mexendo, disse finalmente, sua voz mais controlada, quase resignada. Minha mãe não vai permitir isso, ela nunca permite. Girando nos calcanhares. Saiu rapidamente, deixando a porta aberta. Lucas e Mateus trocaram olhares preocupados, sem necessidade de palavras ou bilhetes. Ambos compreenderam. O confronto que estavam evitando acabara de se tornar inevitável. Na manhã seguinte ao confronto na capela, a mansão Mendes fervilhava com uma tensão quase palpável. Lucas chegou mais cedo que o habitual, decidido a terminar a restauração da porta o quanto antes. Sua mente ainda processava o encontro com Mateus, seu irmão gêmeo, dado como morto há 3 décadas. A primeira pessoa que viu foi Ana, que o interceptou na entrada dos fundos com expressão alarmada. Fábio convocou uma reunião de emergência com Augusto. Sussurrou ela. Passou a noite inteira trancado com Márcia no escritório dela. Algo está acontecendo. Lucas assentiu, sentindo o peso da situação. Mateus e eu conversamos ontem à noite. Fábio nos encontrou. Ana empalideceu. Deus do céu, e agora? Agora eu termino meu trabalho e descubro exatamente o que aconteceu com minha família. Lucas ajustou sua bolsa de ferramentas no ombro. Mateus disse que Márcia estava envolvida no incêndio. Preciso de provas. Tenha cuidado. Ana advertiu. Márcia não é alguém que se confronta sem consequências. Lucas passou a manhã trabalhando na porta, seus movimentos metódicos mascarando a tempestade interna de emoções. Por volta das 10 horas, viu Mateus atravessar o corredor levando uma pasta para o escritório de Augusto. Seus olhares se cruzaram brevemente, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Às 11, Lucas estava aplicando a última camada de verniz quando ouviu um grito abafado vindo do andar superior. Largando o pincel, correu em direção ao som, no corredor do 2º andar. Encontrou um pequeno grupo de funcionários reunidos em frente ao quarto de Augusto. Ana estava entre eles, o rosto contorcido de preocupação. O que aconteceu? Perguntou Lucas. O senhor Augusto desmaiou durante a reunião com Fábio, explicou uma das camareiras. A voz trêmula. Adrá, Helena acabou de chegar. Márcia está lá dentro com eles. Lucas trocou um olhar significativo com Ana. O timing do colapso de Augusto era no mínimo suspeito. Mateus apareceu no corredor, seu semblante revelando preocupação genuína. Aproximou-se de Lucas e discretamente entregou-lhe um papel dobrado, antes de entrar no quarto do patrão. Lucas afastou-se do grupo e desdobrou o bilhete. Ele não está doente, está sendo envenenado. Pílulas trocadas. Preciso de provas. Um calafrio percorreu sua espinha. Márcia não estaria apenas tentando silenciar Augusto antes que ele pudesse reconhecer os netos. Se ela havia orquestrado um incêndio para eliminar Cristina e seus filhos há 30 anos, o que a impediria de matar um idoso doente de forma que parecesse natural, Lucas tomou uma decisão. Precisava agir rápido. Você está me pedindo para invadir o quarto de Márcia. Ana parecia horrorizada quando Lucas explicou seu plano durante o almoço. Não estou pedindo que você faça isso, esclareceu Lucas. Só preciso saber quando ela não estará lá e como destravar a porta. Ana hesitou, o conflito evidente em seu rosto. Minha tia morreu carregando o peso dos segredos dessa família, disse finalmente. Não vou cometer o mesmo erro. Ela baixou a voz. Márcia estará no hospital com Augusto esta tarde. Fábio foi ao escritório central resolver pendências. A casa estará praticamente vazia. Ela entregou-lhe uma chave mestra. Tenha cuidado com as câmeras de segurança. Há pontos cegos que só os funcionários conhecem. Posso guiá-lo, mas se formos pegos... Entendo os riscos. Lucas garantiu às 3 da tarde. Lucas seguiu Ana por uma série de corredores secundários, evitando cuidadosamente o campo de visão das câmeras de segurança. A suíte de Márcia ficava na ala oeste da mansão, um território que ele ainda não havia explorado. Esperarei aqui, disse Ana quando chegaram a um corredor deserto. Você tem 10 minutos. No máximo, se ouvir 3 batidas rápidas, saia imediatamente. Lucas assentiu e usou a chave mestra para abrir a porta do quarto. O interior era exatamente como imaginara. Luxuoso, impecável e frio. Decoração em tons de cinza e azul petróleo. Móveis antigos perfeitamente conservados.
Nenhum objeto pessoal à vista, exceto por algumas fotografias emolduradas de Fábio em diferentes idades. Movendo-se rapidamente, Lucas começou a procurar nos locais óbvios: gavetas da cômoda, mesinha de cabeceira, armário do banheiro. Nada incriminador. Apenas remédios comuns, documentos banais, joias caras. Estava quase desistindo quando notou algo estranho no closet. Uma pequena discrepância na altura das tábuas do piso de madeira. Ajoelhou-se, pressionando as bordas de uma delas. A tábua se soltou, revelando um compartimento secreto. Dentro havia uma caixa metálica trancada. Lucas forçou a fechadura com uma de suas ferramentas e abriu-a. Seu conteúdo fez seu sangue gelar. Fotos antigas de vigilância mostrando Cristina, Antônio e os gêmeos bebês em frente à casa onde moravam, recortes de jornal sobre o incêndio de 1994, com manchetes como "Família morre em incêndio causado por curto-circuito". Um envelope contendo o que pareciam ser transferências bancárias para alguém identificado apenas como P. Paulo, o primo de Márcia mencionado no diário de Teresa. Mas o item mais perturbador era um pequeno frasco com um rótulo de farmácia de manipulação. A etiqueta indicava digitoxina e tinha a data de 3 meses atrás. Ao lado, uma carta de um laboratório confirmando a presença da substância em amostras de sangue, em níveis consistentes com intoxicação gradual. Lucas fotografou tudo com seu celular, colocou os itens de volta na caixa e reposicionou a tábua cuidadosamente. Quando estava prestes a sair, ouviu as 3 batidas rápidas na porta. O sinal de alerta de Ana. Saiu rapidamente, fechando a porta sem fazer ruído. Ana o puxou para um pequeno depósito de materiais de limpeza. Márcia voltou mais cedo, sussurrou ela, pálida. Conseguiu encontrar algo. Lucas mostrou as fotos em seu celular. Mais do que esperava. Ela não apenas planejou o incêndio que matou minha mãe, como está envenenando Augusto lentamente. Ana levou as mãos à boca, horrorizada. Precisamos contar a Augusto. Não ainda. Lucas guardou o celular. Primeiro preciso falar com Mateus e com Fábio. Fábio. Ana parecia confusa. Ele está do lado dela. Não tenho tanta certeza. Lucas lembrou-se da expressão de Fábio na capela. Aquela mistura de raiva e medo. Acho que ele está tão preso quanto todos nós neste jogo da Márcia. Lucas encontrou Mateus na garagem no final da tarde. Mostrou-lhe as fotos e explicou o que havia descoberto. O irmão escreveu em seu bloco, a mão trêmula de raiva. Ela matou nossa mãe, quase nos matou, agora quer matar Augusto. Precisamos agir com cautela, aconselhou Lucas. Se ela descobrir que sabemos... Mateus escreveu, já tentou me matar uma vez, não tenho medo. Lucas colocou a mão no ombro do irmão, sentindo a estranha familiaridade daquele contato, como se uma parte de si mesmo tivesse retornado após décadas de ausência. Temos que ser mais inteligentes que ela, e precisamos de Fábio. Mateus franziu o senho, claramente discordando. Ele pode não saber o envolvimento dela no incêndio, argumentou Lucas, e talvez não saiba sobre o veneno. Após alguns momentos de reflexão, Mateus assentiu relutantemente. Quando Lucas saiu da garagem, encontrou Ana esperando-o no jardim. Augusto está perguntando por você, disse ela. Parece melhor. Pediu que você o visite no quarto dele assim que possível. Lucas subiu as escadas com um misto de apreensão e esperança. Seria o momento de revelar tudo ao idoso, de contar a ele que era seu neto, filho de Cristina. Augusto estava recostado em sua cama, parecendo frágil, mas lúcido. Sorriu levemente ao ver Lucas. Minha porta ficou magnífica, disse ele. Tenho bom olho para talento. Obrigado, senhor. Como está se sentindo? Como um homem que viu sua própria mortalidade de perto, mais uma vez. Augusto fez um gesto para que Lucas se aproximasse. Sabe, senhor Oliveira, quando se chega à minha idade, os arrependimentos pesam mais que as conquistas. Lucas sentou-se na cadeira ao lado da cama. Que tipo de arrependimentos? Os piores. Augusto olhou pela janela, onde o sol começava a se pôr. Orgulho, teimosia, incapacidade de perdoar. Voltou o olhar para Lucas. Perdi minha única filha por causa disso. O coração de Lucas acelerou. Sua filha, Cristina. Augusto suspirou. A moça do quadro que você notou no corredor, eu a expulsei quando ela engravidou do filho do jardineiro. Nunca a procurei.
mesmo quando soube que tinha me tornado avô de gêmeos. Seus olhos estavam úmidos. Quando finalmente decidi encontrá-la, era tarde demais. O incêndio. Lucas sentiu um nó na garganta. Senhor Mendes, Augusto. E se eu dissesse que nem tudo foi perdido naquele incêndio? O idoso encarou-o intensamente. O que está dizendo nesse momento? A porta do quarto se abriu. Márcia entrou, seguida por Fábio. Ela lançou um olhar glacial para Lucas. O que ele está fazendo aqui? Perguntou ao marido, nem tentando esconder a hostilidade. Você precisa descansar, querido. Eu o chamei, respondeu Augusto com firmeza surpreendente. Estávamos discutindo o futuro da porta restaurada. Márcia sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Bem, acredito que o Sr. Oliveira já concluiu seu trabalho. Fábio já providenciou o pagamento final, não é mesmo? Fábio assentiu mecanicamente, evitando olhar diretamente para Lucas. Sim, o depósito será feito hoje. Então não há motivo para mais visitas. Márcia concluiu, o tom falsamente doce. Tenho certeza que o Sr. Oliveira tem outros clientes esperando por seus talentos. Lucas levantou-se, compreendendo a mensagem clara. Sua presença não era mais bem-vinda. Mas ao olhar para Augusto, viu um pedido silencioso em seus olhos. Voltarei amanhã para uma inspeção final, disse, dirigindo-se ao idoso. Se estiver de acordo, perfeitamente, concordou Augusto, ignorando o olhar furioso de Márcia. Ao sair do quarto, Lucas cruzou com Fábio no corredor. O administrador parecia tenso, quase doente de preocupação. Precisamos conversar, disse Lucas baixinho, sobre sua mãe. Sobre o que ela fez, Fábio encarou-o por um momento, o medo evidente em seus olhos. Depois, assentiu quase imperceptivelmente antes de se afastar. Lucas deixou a mansão sentindo que algo crucial estava prestes a acontecer. As verdades enterradas por 30 anos estavam finalmente vindo à tona, como corpos submersos que inevitavelmente acabam boiando na superfície. E quando todas as mentiras fossem expostas, haveria um preço a pagar. Lucas estacionou seu carro sob a copa de uma grande árvore, a 2 quadras da mansão Mendes. A noite caía rapidamente sobre São Paulo, enquanto gotas de chuva fina começavam a pontilhar o para-brisa. Ele checou o celular. 9 chamadas perdidas da babá. Culpa o corroeu por um instante. Laura estava com febre desde a manhã e ele havia prometido voltar cedo. Só mais um pouco, princesa, murmurou, discando o número. A babá atendeu no primeiro toque. Ela acabou de dormir, informou, um leve tom de reprovação em sua voz. O remédio baixou a febre. Disse que esperaria você acordada, mas não aguentou. Estou indo para casa, juro, prometeu Lucas. 1 hora no máximo desligou, respirando fundo. O que estava fazendo? Envolvendo-se nesta teia perigosa, arriscando não apenas sua segurança, mas potencialmente a de Laura também. Por outro lado, como poderia simplesmente dar as costas agora, quando finalmente estava prestes a descobrir a verdade sobre sua família, sobre o irmão que pensara estar morto por 3 décadas? Um movimento na calçada chamou sua atenção. Fábio Mendes caminhava apressadamente sob a chuva, olhando repetidamente para trás. Como se temesse ser seguido, Lucas afundou-se no banco, observando enquanto o administrador se aproximava do local combinado. Um pequeno café na esquina, quase vazio àquela hora. Lucas esperou 5 minutos antes de sair do carro. Quando entrou no café, encontrou Fábio sentado num canto afastado, as mãos em volta de uma xícara de café que parecia intocada. O filho de Márcia ergueu os olhos, tenso. Ninguém o seguiu? Perguntou assim que Lucas sentou-se. Não. E você? Fábio deu de ombros, um sorriso sem humor. Dificilmente minha mãe acha que estou na sede da empresa, resolvendo uma emergência. Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Lucas estudou o homem à sua frente. Os olhos vermelhos de quem não dormia direito. As mãos ligeiramente trêmulas. Por que aceitou se encontrar comigo? Lucas perguntou finalmente. Fábio suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Porque estou cansado. Cansado de viver com medo dela. Cansado de fingir que não sei o que ela é capaz de fazer. E o que ela é capaz de fazer? O administrador encarou Lucas diretamente. Você já sabe, não sabe, sobre o incêndio, sobre sua mãe.
Lucas sentiu a garganta apertar. Então você sabe quem eu sou. Suspeitei desde que o vi interessado naquele quadro. Fábio tomou um gole de café. Mas confirmei apenas quando vi você e Amy juntos. A semelhança é perturbadora. Ele é meu irmão gêmeo. Lucas inclinou-se para a frente. Meu irmão que acreditei estar morto por 30 anos, por causa de sua mãe. Fábio não contestou a acusação. Eu tinha apenas 10 anos quando aconteceu, disse, a voz baixa. Lembro de ouvir minha mãe discutindo com meu tio Paulo na biblioteca. Ele estava nervoso, falando que o trabalho saiu mais complicado do que o esperado. Só anos depois entendi o que aquilo significava. Ela planejou o incêndio para impedir que Augusto se reaproximasse de minha mãe. Lucas sentiu a raiva borbulhando. Para garantir que você herdaria tudo. Para garantir que ela controlaria tudo, corrigiu Fábio amargamente. Eu nunca passei de uma peça no tabuleiro dela. O herdeiro perfeito. Moldado e controlado para fazer exatamente o que ela quer. Lucas estudou o homem à sua frente com novos olhos. O filho de Márcia parecia genuinamente atormentado. Por que está me contando isso agora? Perguntou Lucas. Fábio hesitou, como se avaliasse quanto poderia revelar. Augusto está morrendo, disse finalmente. Não pelos problemas cardíacos que todos conhecem, mas porque está sendo envenenado, lentamente, metodicamente, por sua mãe. Lucas completou, observando a reação do outro. Fábio fechou os olhos brevemente. Uma confirmação silenciosa. Descobri há um mês. Vi quando ela trocava os remédios dele. Quando a confrontei, ele engoliu em seco. Ela me disse que era necessário, que Augusto estava ficando sentimental e ameaçava jogar tudo fora com seu remorso. O testamento, deduziu Lucas. Ele quer nos incluir. Não apenas isso. Ele quer corrigir os erros do passado, reconhecer publicamente Cristina como sua filha, vocês como seus netos legítimos. Fábio deu uma risada sem humor. Minha mãe construiu toda a sua vida, todo o seu poder, sobre a premissa de que essa parte da família Mendes não existia mais, que havia sido eliminada. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E agora, Fábio olhou para a chuva através da janela. Augusto pediu para ver seu advogado amanhã. Planeja mudar o testamento. Tenho certeza. Minha mãe está em pânico, embora não demonstre. Ele encarou Lucas. Ela já tentou matar você e seu irmão uma vez. Não subestime o que fará para proteger o que considera seu. Por que está me ajudando? Lucas questionou, ainda desconfiado. Você tentou me incriminar, destruiu meu trabalho. Por desespero, admitiu Fábio. Achei que se o afastasse da mansão, tudo voltaria ao normal. Mas então vi você com seu irmão na capela. Ele balançou a cabeça. Percebi que era tarde demais. E talvez seja a hora de me libertar também. Lucas estudou o rosto de Fábio, buscando sinais de engano, mas encontrou apenas resignação e, surpreendentemente, alívio. O que sugere que façamos? Augusto precisa saber a verdade, toda ela. Fábio tirou um envelope do bolso interno do paletó. Tenho documentos que provam o envolvimento de minha mãe no incêndio, correspondências com Paulo, recibos, confissões veladas. Por que guardou isso? Seguro. Um sorriso triste passou pelo rosto de Fábio. Minha mãe me ensinou bem a nunca confiar plenamente em ninguém. Nem mesmo nela. Lucas pegou o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. Quando podemos falar com Augusto? Amanhã à tarde, Márcia tem uma reunião na fundação. Estará fora por algumas horas. Fábio consultou o relógio. Preciso ir, antes que ela desconfie. Quando ambos se levantaram, Fábio hesitou. Uma coisa que precisa entender, disse, a voz baixa. Posso estar ajudando você, mas não sou um herói nesta história. Fui cúmplice por omissão durante muitos anos. Também tenho culpa. Lucas assentiu. Todos nós carregamos nossas culpas, Fábio. Quando Lucas chegou à sua casa, encontrou Laura dormindo profundamente. A febre havia passado, deixando apenas um leve rubor em suas bochechas. Sentou-se na beirada da cama, observando sua filha. Tão pequena, tão vulnerável. O que diria a ela sobre tudo isso? Como explicaria que repentinamente ela tinha um tio, um bisavô? Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ana. Amanhã 3 p.m, Augusto estará sozinho.
Lucas respondeu confirmando, e foi para a sala. Lá, esvaziou o envelope dado por Fábio. As provas eram contundentes, cartas codificadas entre Márcia e Paulo, discutindo o problema Cristina, transferências bancárias disfarçadas como consultoria, até mesmo um recorte de jornal sobre o incêndio com anotações manuscritas de Márcia. Enquanto organizava os documentos, ouviu batidas na porta, cauteloso, verificou pelo olho mágico, sentiu o coração acelerar ao reconhecer a figura parcialmente desfigurada do outro lado. Mateus, sussurrou, abrindo a porta. Como me encontrou? Seu irmão entrou rapidamente, entregando-lhe um bilhete. Ana me deu seu endereço. Precisamos conversar, é urgente. O que aconteceu? Mateus escreveu. Márcia sabe, ouvi ela no telefone, mencionou seu nome, falou sobre resolver o problema definitivamente. Lucas sentiu um arrepio. Acha que ela descobriu sobre nosso plano com Fábio? Mateus assentiu enfaticamente e escreveu. Não confio nele. Ele me deu provas, Mateus. Documentos incriminando Márcia no incêndio. O irmão pareceu cético, escrevendo. Conveniente demais. Um choro infantil interrompeu a conversa. Laura havia acordado. Lucas foi até o quarto, trazendo a menina sonolenta nos braços. Mateus congelou ao ver a sobrinha pela primeira vez. Uma emoção indecifrável atravessando seu rosto marcado pelas cicatrizes. Laura, este é um amigo especial do papai. Lucas hesitou, incerto sobre como apresentá-lo. A menina observou Mateus com a curiosidade destemida das crianças. Seu rosto dói, perguntou apontando para as cicatrizes. Mateus sorriu levemente e balançou a cabeça em negativa. Ele não consegue falar, querida, explicou Lucas. Machucou a garganta há muito tempo. Laura assentiu com a seriedade de quem compreende algo profundo. Como o patinho feio da história, declarou. Por fora diferente, mas por dentro igual. Lucas e Mateus trocaram olhares, uma compreensão silenciosa passando entre eles. A sabedoria inocente de uma criança resumindo décadas de separação e dor. Enquanto Lucas colocava Laura de volta na cama, Mateus escreveu freneticamente em seu bloco. Quando retornou, Lucas leu a mensagem. Não podemos esperar até amanhã. Márcia já está agindo. Augusto corre perigo. Precisamos ir à mansão esta noite. Lucas sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Não podia deixar Laura sozinha, mas também não podia ignorar o aviso de Mateus. Minha vizinha pode ficar com ela, decidiu finalmente. Dê-me 10 minutos enquanto se preparava. Lucas olhou para o irmão recém-encontrado e percebeu uma verdade simples e poderosa. Por 30 anos haviam sido estranhos, separados pelo fogo e pelas mentiras, mas o vínculo entre eles permanecia intacto. Um laço invisível que nem mesmo as chamas haviam conseguido destruir. Juntos, enfrentariam Márcia e sua teia de mentiras. Juntos, finalmente, como deveriam ter sido desde o início. A chuva intensificou-se, enquanto Lucas e Mateus dirigiam em direção à mansão Mendes. Os limpadores de para-brisa mal conseguiam dar conta da água que castigava o vidro, criando um efeito hipnótico que combinava com o turbilhão de pensamentos na mente de Lucas. Se Márcia realmente descobriu nossos planos, como acha que ela reagirá? Perguntou a Mateus, que ocupava o banco do passageiro. O irmão rabiscou em seu bloco, iluminado pela luz intermitente dos postes. Ela eliminará qualquer ameaça, como sempre fez. Lucas apertou o volante com mais força. Augusto precisa saber a verdade. Sobre nós, sobre o incêndio, sobre o envenenamento. Mateus assentiu gravemente, acrescentando. Fábio é o coringa neste jogo. Não confio nele. Você acha que ele nos traiu? Que contou a Márcia sobre nosso encontro? Um dar de ombros foi a resposta de Mateus, seguido de mais uma nota. 30 anos sob a influência dela. Difícil romper completamente. Quando se aproximaram da mansão, decidiram estacionar a algumas quadras de distância e seguir a pé. A chuva proporcionava uma cobertura conveniente, tornando-os quase invisíveis na escuridão. Mateus conhecia os pontos cegos do sistema de segurança e os horários da ronda dos guardas. Com sua orientação, conseguiram entrar pelos fundos da propriedade sem serem detectados. A mansão estava estranhamente silenciosa. Apenas algumas luzes acesas no andar superior quebravam a escuridão dominante. Vamos para o quarto de Augusto, sussurrou Lucas.
Mateus o deteve, escrevendo rapidamente. Primeiro, escritório de Márcia. Precisamos das provas do envenenamento. Lucas hesitou, dividido entre a urgência de alertar Augusto e a necessidade de coletar evidências concretas. Finalmente, concordou com um aceno. Seguiram pelos corredores como sombras, aproveitando o conhecimento de Mateus sobre o layout da casa. Quando chegaram ao escritório de Márcia, encontraram a porta trancada. Droga, murmurou Lucas. E agora? Mateus sorriu levemente, tirando do bolso um molho de chaves, como motorista particular de Augusto. Tinha acesso a praticamente todos os cômodos da mansão. O escritório de Márcia era a perfeita manifestação de sua personalidade. Organizado, elegante e frio. Móveis em tons de cinza e preto, nenhum objeto pessoal, apenas troféus de sua eficiência profissional nas paredes, diplomas, certificados, fotos com políticos e empresários. Mateus foi direto a uma pequena estante de livros atrás da mesa principal, removeu alguns volumes, revelando um cofre embutido na parede. Você sabe a combinação? Perguntou Lucas, surpreso. Mateus negou com a cabeça e escreveu. Mas sei onde ela guarda. Abriu uma gaveta aparentemente comum, removeu o fundo falso e tirou um pequeno papel com uma sequência de números. Lucas não pôde deixar de admirar a previsão de seu irmão. Em todos esses anos, observando silenciosamente, ele havia acumulado um conhecimento valioso sobre os hábitos e segredos da família. O cofre abriu com um clique suave. Dentro, encontraram pastas organizadas meticulosamente, cada uma rotulada com precisão clínica. Finanças pessoais, testamento, Augusto. Foi esta última que Mateus pegou. Entregando a Lucas, o conteúdo era perturbador. Relatórios médicos detalhados sobre a saúde de Augusto, anotações sobre dosagens de medicamentos, um diário registrando minuciosamente sua deterioração física. No fundo da pasta, um envelope lacrado continha ampolas de um líquido transparente, junto com seringas novas de digitoxina. Lucas murmurou, reconhecendo o nome do veneno que havia encontrado no quarto de Márcia. Ela está documentando o próprio crime. Mateus assentiu sombriamente, começando a fotografar todos os documentos com seu celular. De repente, ouviram vozes no corredor. Congelaram, trocando olhares alarmados. A voz de Márcia era inconfundível, aproximando-se do escritório. Não me importa como, Fábio. Resolva isso até amanhã. Os documentos precisam estar prontos antes que aquele velho sentimental faça alguma besteira. Mateus rapidamente guardou a pasta no cofre, fechando-o. Lucas recolocou os livros na estante enquanto seu irmão trancava a gaveta. Não havia tempo para fugir. A porta já estava sendo destrancada. No último instante, Mateus agarrou o braço de Lucas e o puxou para trás de uma pesada cortina que cobria parte da parede lateral. Mal haviam se escondido quando a porta se abriu. Ainda não entendo por que a pressa, mãe. A voz de Fábio soava estranhamente tensa. Augusto está estável, o médico garantiu. Estável hoje, Fábio. Mas a cada dia ele fica mais confuso, mais sentimental com o passado. Márcia suspirou dramaticamente. Esta história do testamento é apenas o começo. Logo ele vai querer aparecer publicamente com aquele motorista desfigurado, anunciando ao mundo que tem um neto sobrevivente. E isso seria tão terrível assim? A voz de Fábio continha uma nota de desafio que Lucas nunca ouvira antes. O som de uma bofetada ecoou no escritório silencioso. Não se atreva a questionar minhas decisões, sibilou Márcia. Tudo o que fiz, todas as medidas que tomei, foram para garantir seu futuro, nosso futuro. Medidas como incendiar a casa de uma família inocente, rebateu Fábio, sua voz mais firme agora. Como envenenar seu próprio marido. Houve um silêncio mortal. Lucas sentiu Mateus tensionar ao seu lado, pronto para intervir se necessário. Quem andou envenenando sua cabeça com essas fantasias? Márcia perguntou finalmente, sua voz perigosamente calma. Ninguém precisou. Tenho olhos, mãe. E ouvidos, sempre tive. Então deve saber que suas acusações são potencialmente perigosas. A ameaça era evidente em cada sílaba, para todos os envolvidos. Inclusive para Paulo. Fábio parecia estar jogando todas as cartas na mesa. Seu primo, que executou o trabalho complicado há 30 anos, que por acaso também é meu pai biológico, não é mesmo? Lucas e Mateus trocaram olhares chocados atrás da cortina.
Esta era uma revelação inesperada. O som de vidro quebrando o sobressaltou. Márcia aparentemente havia derrubado algo em sua raiva. Como você. Encontrei as cartas, mãe. Aquelas que você e Paulo trocavam quando eu era criança. A voz de Fábio soava estranhamente libertada. Sempre me perguntei por que ele desapareceu tão repentinamente após o incêndio. Por que nunca mais falamos dele? Agora sei. Você não entende nada. Márcia sibilou. Paulo era fraco, impulsivo. Tornou-se um risco depois do incidente. Tive que me distanciar. Você quer dizer depois que ele matou 3 pessoas para você? 2. Corrigiu Márcia automaticamente. O menino sobreviveu. Aquela maldita governanta o tirou da casa antes que... Ela parou abruptamente, percebendo o que havia acabado de admitir. O silêncio que seguiu foi carregado de tensão. Você acabou de confessar um assassinato, disse Fábio lentamente. Para meu próprio filho, que tem tanto a perder quanto eu, se essa história vier à tona. Márcia parecia ter recuperado a compostura. Não seja ingênuo, Fábio. Você sempre soube, em algum nível, o que aconteceu. Preferiu não ver, porque a verdade era inconveniente demais. Lucas podia ouvir passos atravessando o escritório, provavelmente Márcia se aproximando do filho. Sempre fomos você e eu contra o mundo, querido. Tudo o que fiz foi para nos proteger. Para garantir que teríamos o que merecemos. Matando uma família inocente, envenenando Augusto. Era isso que merecíamos. A voz de Fábio estava carregada de amargura. Era necessário. Cristina e seus bastardos teriam destruído tudo. A voz de Márcia endureceu. E se você acha que vou permitir que aquele carpinteiro e o motorista desfigurado reapareçam do nada para reivindicar o que é nosso, está muito enganado. Do que está falando? Fábio soou genuinamente confuso. Não se faça de inocente. Vi você conversando com Oliveira naquele café. Sei que tem me traído, conspirando contra sua própria mãe. Eu apenas queria a verdade. A verdade. Márcia deu uma risada fria. A verdade é um luxo para os fracos. Fábio, os fortes criam sua própria verdade. O que vai fazer? A voz de Fábio agora continha um medo genuíno. O que deveria ter feito há anos. Eliminar todos os vestígios daquela família de uma vez por todas. Houve um momento de silêncio tenso. Você não pode, começou Fábio. Posso e vou. Durante a festa de aniversário de Augusto, será perfeito, todos reunidos num só lugar. Márcia parecia quase animada. E você, meu filho, vai ter que decidir de que lado está. Lucas sentiu Mateus segurar seu braço com força, impedindo-o de saltar de trás da cortina, por mais que quisesse confrontar Márcia naquele momento. Sabia que seu irmão estava certo. Precisavam de um plano, de aliados. Vá descansar, Fábio, ordenou Márcia. Amanhã será um dia importante. O advogado chega às 10. Passos dirigiram-se à porta, que se abriu e fechou. Lucas e Mateus permaneceram imóveis por vários minutos, certificando-se de que estavam realmente sozinhos, antes de saírem de seu esconderijo. Mateus imediatamente escreveu: Precisamos encontrar Fábio. Ele pode ajudar. Lucas assentiu, ainda processando tudo o que haviam ouvido. E Augusto? Ele precisa saber o que Márcia está planejando. Saíram cuidadosamente do escritório, trancando a porta atrás de si. A mansão agora parecia diferente aos olhos de Lucas. Não mais apenas uma fortaleza de riqueza e privilégio, mas um campo minado onde segredos mortais e lealdades questionáveis definiriam o destino de todos, enquanto se moviam silenciosamente pelos corredores. Lucas pensou em Laura, dormindo inocentemente na casa da vizinha, em sua mãe, Cristina, cuja vida fora ceifada por ganância e ambição. Em seu irmão, marcado para sempre pelo fogo que deveria tê-lo matado, Márcia Mendes havia destruído uma família 30 anos atrás. Lucas estava determinado a não permitir que ela completasse o trabalho agora. Amanhã do aniversário de 85 anos de Augusto, Mendes amanheceu com um céu surpreendentemente azul depois de dias de chuva. A mansão fervilhava com os preparativos para a celebração que aconteceria naquela noite. Funcionários decorando o salão principal, floristas arranjando centenas de lírios brancos, os favoritos de Augusto, equipes de buffet organizando a cozinha. Lucas observava tudo isso de longe.
escondido em um pequeno apartamento alugado às pressas na noite anterior. Ao seu lado, Mateus examinava as fotos e documentos que haviam coletado, organizando-os metodicamente em uma linha temporal de evidências. Fábio confirmou que virá. Perguntou Lucas, verificando pela 10ª vez seu telefone. Mateus assentiu, mostrando uma mensagem em seu celular. 15 horas, mesmo lugar. O plano que haviam elaborado durante a madrugada era arriscado. Dependendo crucialmente da cooperação de Fábio e Ana, depois de ouvir a confissão de Márcia no escritório, decidiram que a festa de aniversário seria o momento perfeito para expor toda a verdade, com dezenas de testemunhas da alta sociedade paulistana presentes. Márcia não poderia simplesmente silenciá-los. O celular de Lucas tocou. Era Ana. Ela está desconfiada, sussurrou a governanta, obviamente falando de um local onde poderia ser ouvida. Trocou toda a equipe de segurança. Só pessoas de confiança dela hoje. E Augusto, melhor. Ela não teve oportunidade de... Você sabe, está sendo vigiado de perto pelo médico pessoal. Ana fez uma pausa. O advogado chegou cedo. Estão trancados na biblioteca há 1 hora. Lucas trocou olhares com o irmão. Isso era inesperado. Seria possível que Augusto já estivesse alterando seu testamento. Mas tem outra coisa. Continuou Ana, sua voz ainda mais baixa. Ouvi Márcia ao telefone. Falava sobre garantias. Acho que ela tem um plano B caso algo dê errado. Após desligar, Lucas compartilhou as novidades com Mateus, que parecia cada vez mais preocupado. Acha que devemos cancelar? Perguntou Lucas. É muito arriscado, Mateus escreveu energicamente. Se recuarmos agora, ela vence. De novo, às 3 da tarde, encontraram Fábio no local combinado. Um modesto restaurante no bairro do Bexiga, longe da vista dos conhecidos da família Mendes. O administrador parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Olheiras profundas marcando seu rosto tenso. Minha mãe está à beira de um colapso, disse ele sem preâmbulos ao sentar-se. Augusto assinou uma nova versão do testamento esta manhã, reconhecendo Lucas e Mateus. Perguntou Lucas, sentindo uma pontada de esperança. Fábio assentiu. E reabilitando oficialmente a memória de Cristina, a fundação da família será renomeada para Fundação Cristina Mendes, Mateus escreveu rapidamente. Como Márcia reagiu. Como esperado, primeiro tentou dissuadir Augusto, depois ameaçou o advogado. Finalmente trancou-se no quarto por 1 hora. Fábio passou as mãos pelo rosto cansado. Quando saiu, estava estranhamente calma. Foi aí que comecei a realmente me preocupar. Márcia planeja algo para esta noite, afirmou Lucas. Ouvimos tudo no escritório. Fábio não pareceu surpreso ao saber que haviam testemunhado sua confrontação com a mãe. Ela está encurralada, o que a torna mais perigosa do que nunca. Ele tirou um envelope do bolso. Achei que vocês deveriam ver isso. Dentro havia fotos recentes de Paulo, o primo de Márcia que executara o incêndio 3 décadas atrás. As imagens mostravam um homem de aparência dura, entrando em um hotel no centro da cidade. Ele está em São Paulo, explicou Fábio. Chegou ontem. Minha mãe o contatou pela primeira vez em 20 anos. Lucas sentiu um calafrio. Você acha que ela o contratou novamente? Tenho certeza. Fábio baixou a voz. Paulo não é apenas um criminoso. É um especialista em fazer acidentes parecerem naturais. O incêndio da casa de vocês foi projetado para parecer um problema elétrico. Mateus, que estivera observando silenciosamente, escreveu. Qual é o plano dela para hoje? Não sei exatamente, mas envolve o momento em que Augusto fará o anúncio oficial sobre o Novo Testamento. Será durante o brinde, às 9 da noite. Os 3 trocaram olhares sombrios, compreendendo a gravidade da situação. Precisamos chegar antes, decidiu Lucas. Precisamos falar com Augusto em particular, mostrar-lhe todas as evidências. Como vamos entrar? Questionou Fábio. Minha mãe deu ordens específicas para barrar vocês 2. Mateus sorriu ligeiramente e escreveu. Pela entrada de serviço, Ana nos ajudará. E quanto a Paulo? Perguntou Lucas. Eu cuidarei dele. Respondeu Fábio, uma determinação nova em sua voz. É hora de confrontar o homem que, aparentemente, também é meu pai biológico. A mansão Mendes resplandecia sob as luzes estrategicamente posicionadas, transformando a propriedade centenária
em um cenário de conto de fadas para os convidados que chegavam em carros luxuosos. A lista de presentes incluía políticos, empresários, artistas, a nata da sociedade paulistana, todos ansiosos para prestigiar o poderoso Augusto Mendes. Seguindo o plano, Lucas e Mateus aguardaram até às 7 da noite, antes de se aproximarem pela entrada de serviço. Ana os esperava nervosa, verificando constantemente se não eram observados. Márcia está no andar de cima com o cabeleireiro, informou, guiando-os por corredores secundários. Augusto está na biblioteca, descansando antes da festa. Quando entraram na biblioteca, encontraram o idoso sentado em sua poltrona favorita. Contemplando o jardim através da janela, parecia particularmente frágil naquela noite, mas seus olhos brilharam ao ver Lucas. Sabia que você viria, disse, estendendo uma mão trêmula. Você se parece tanto com ela. Lucas sentiu a emoção apertar sua garganta. Com minha mãe, Cristina. Sim, Augusto assentiu lentamente. Minha filha, meu maior arrependimento. Seu olhar desviou-se para Mateus, que permanecia parcialmente nas sombras. E você, rapaz, meu fiel motorista por 5 anos, sem nunca revelar? Lágrimas brilharam nos olhos do idoso. Teresa me contou tudo antes de morrer, sobre como salvou você do incêndio, como o escondeu para protegê-lo de Márcia. Mateus aproximou-se lentamente, ajoelhando-se ao lado da poltrona de Augusto. O idoso tocou gentilmente as cicatrizes em seu rosto. Tantos anos perdidos, murmurou. Tantas vidas destruídas por meu orgulho, minha teimosia. Não foi apenas orgulho, senhor. Mendes, interveio Lucas. Foi Márcia. Ela orquestrou o incêndio que matou nossa mãe, e agora está envenenando o senhor lentamente. Augusto não pareceu surpreso. Eu sei, disse simplesmente. Percebi quando comecei a ter sintomas estranhos, incongruentes com minha condição cardíaca. Trocava secretamente os remédios com meu médico de confiança, que também desconfiava, e mesmo assim continuou com ela. Perguntou Lucas, incrédulo. Para reunir evidências, para ganhar tempo, para encontrar vocês. Augusto sorriu tristemente. E agora está feito. O testamento foi alterado esta manhã. Vocês dois e Fábio herdarão tudo em partes iguais. Márcia receberá apenas uma pequena pensão. Lucas e Mateus trocaram olhares preocupados. Precisamos tirar o senhor daqui, disse Lucas urgentemente. Márcia planeja algo para hoje à noite durante seu discurso. Augusto balançou a cabeça calmamente. Não fugirei esta noite, perante a sociedade que sempre respeitou e temeu a família Mendes. Farei justiça à memória de minha filha. Reconhecerei meus netos publicamente. É o mínimo que posso fazer depois de tanto tempo, antes que pudessem argumentar. A porta da biblioteca abriu-se. Ana entrou apressadamente. Os convidados estão chegando. Márcia está procurando por Augusto. Ela hesitou. Vi Paulo nos fundos da propriedade. Falando com o pessoal da segurança, Augusto levantou-se com determinação surpreendente para alguém tão debilitado. Vão se preparar, ordenou. Ana, leve-os para o antigo quarto de Cristina. Ninguém vai lá há anos. Encontrarão roupas apropriadas nos armários. Onde está Fábio? Perguntou Lucas. Subitamente preocupado com a ausência do aliado, monitorando Paulo, respondeu Ana. Disse que não o perderia de vista. O salão principal estava magnificamente decorado, com arranjos florais elaborados, candelabros de cristal e uma orquestra de cordas tocando suavemente em um canto. Os mais importantes nomes de São Paulo circulavam com taças de champanhe, enquanto garçons ofereciam iguarias sofisticadas. No centro de tudo, Márcia Mendes resplandecia em um vestido azul petróleo, atuando como anfitriã perfeita com um sorriso fixo que não alcançava seus olhos vigilantes. Às 8h30, Lucas e Mateus, vestidos com ternos encontrados no antigo quarto de Cristina, posicionaram-se estrategicamente nos cantos opostos do salão. Haviam combinado um sinal com Ana, que monitorava os movimentos de Márcia. Fábio ainda não havia aparecido, o que aumentava a ansiedade de Lucas. Às 9h em ponto, Augusto Mendes fez sua entrada, apoiado em uma bengala. Um murmúrio de admiração percorreu o salão. Apesar da idade e da saúde frágil, o patriarca mantinha uma presença imponente. Márcia imediatamente foi ao seu encontro, enlaçando seu braço com um sorriso forçado.
Senhoras e senhores, anunciou ela, sua voz claramente tensa para ouvidos atentos. Vamos brindar ao aniversário de meu querido marido. Garçons circularam, oferecendo taças de champanhe. Lucas notou com alarme que Márcia pessoalmente entregou uma taça específica a Augusto, sussurrando algo em seu ouvido. Os olhares de Lucas e Mateus se encontraram através do salão. Era agora ou nunca, mas antes que pudessem agir, Fábio irrompeu no salão, arrastando consigo um homem de meia idade que se debatia. Paulo. Senhoras e senhores! Gritou Fábio, sua voz ecoando no salão repentinamente silencioso. Antes desse brinde, há algo que vocês precisam saber. Márcia congelou. A taça de champanhe paralisada no ar. O confronto final havia começado. O salão da mansão Mendes mergulhou em um silêncio sepulcral. As centenas de convidados, representantes da elite paulistana, permaneceram imóveis como estátuas em um museu de cera, taças de champanhe suspensas no ar. Todos os olhares alternavam entre Fábio, que segurava firmemente o homem desconhecido, e Márcia, cujo rosto havia perdido toda a cor. Este homem, continuou Fábio, empurrando Paulo para a frente, foi contratado por minha mãe há 30 anos para incendiar a casa de Cristina Oliveira, filha legítima de Augusto Mendes. Murmúrios chocados percorreram o salão. Augusto, que havia discretamente trocado sua taça por outra, deu um passo à frente. O que meu enteado diz é verdade, declarou. Sua voz fraca, mas audível. Cristina era minha única filha biológica, que rejeitei quando ela engravidou de um homem que julguei indigno. Meu maior arrependimento. Márcia recuperou-se rapidamente, forçando uma risada desdenhosa. Augusto, querido, você está confuso. A idade, os remédios. Ela lançou um olhar gélido para Fábio. E você, levando a sério as fantasias de um velho doente? Lucas aproveitou o momento para se aproximar, posicionando-se ao lado de Augusto. Não são fantasias, senhora. Mendes, temos provas. Os olhares dos convidados viraram-se para Lucas, muitos notando pela primeira vez sua presença, do outro lado do salão. Mateus também se aproximava, criando um semicírculo ao redor de Márcia. Quem é você? Perguntou um dos convidados, um político conhecido. Meu nome é Lucas Oliveira, filho de Cristina Mendes Oliveira. Ele apontou para Mateus. E este é meu irmão gêmeo, Mateus, que todos conhecem apenas como M. O motorista mudo de Augusto, a semelhança entre os gêmeos, mesmo com as cicatrizes de Mateus, era inegável para quem os via lado a lado. Novos murmúrios, mais intensos, percorreram o salão. Ridículo. Márcia abandonou o sorriso social, sua voz agora cortante como uma lâmina. Essas pessoas são impostores, aproveitando-se da fragilidade de meu marido para tentar roubar o que é nosso. Nosso, repetiu Fábio amargamente. Você quer dizer seu, mãe? Sempre foi sobre você. Ele empurrou Paulo para mais perto. Conte a eles, conte a todos o que minha mãe pediu que você fizesse 30 anos atrás, Paulo. Um homem de aparência áspera e olhar duro permaneceu em silêncio obstinado. Ele não falará, disse Márcia, recuperando um pouco da confiança. Estas acusações absurdas. Tenho as provas aqui, interrompeu Lucas, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Transferências bancárias, correspondências codificadas, o laudo médico confirmando o envenenamento gradual de Augusto com digitoxina. O choque no salão era palpável. Alguns convidados começaram a se afastar discretamente, não querendo ser associados ao escândalo iminente. E temos isso, acrescentou Fábio, entregando um celular para o político que havia questionado antes. Uma gravação da minha própria mãe confessando os crimes? Ana surgiu silenciosamente ao lado de Lucas, deslizando em suas mãos o diário de Teresa e o testemunho final de Dona Teresa, a governanta que salvou Mateus do incêndio. Completou Lucas, segurando o pequeno volume encadernado. Márcia olhava freneticamente ao redor, como um animal encurralado. Seus olhos pousaram momentaneamente em Paulo, uma comunicação silenciosa passando entre eles. O homem deu um passo à frente. Se eu vou cair, disse ele, falando pela primeira vez, sua voz rouca de quem pouco a usava. Não caio sozinho. Márcia empalideceu ainda mais. Paulo, não se atreva. Foi ela quem planejou tudo. Paulo apontou para Márcia. O incêndio faz quase 30 anos,
Me pagou bem para eliminar a filha do marido e os netos gêmeos. Ele olhou para Mateus, um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Vejo que falhei com um deles. A confissão caiu como uma bomba no salão. Alguns convidados já pegavam seus celulares. Outros se dirigiam às saídas. Você me prometeu, gritou Márcia para Paulo, perdendo completamente a compostura. Tudo o que teve que fazer foi queimar uma casa miserável e eliminar 3 pessoas. 3. Nem isso conseguiu direito. Suas próprias palavras a condenaram definitivamente. Um silêncio atônito seguiu-se à confissão involuntária. Augusto, apoiado pesadamente em sua bengala, aproximou-se lentamente da esposa. 30 anos, Márcia, disse ele, a voz embargada de emoção. 30 anos acreditando que minha filha morreu num acidente trágico, quando na verdade você a matou. Matou minha Cristina. Ela teria destruído tudo, retrucou Márcia, abandonando qualquer pretensão, voltando com aqueles gêmeos bastardos, reivindicando sua parte na fortuna Mendes. Eu construí este império ao seu lado. Eu merecia tudo. Um dos seguranças, percebendo a gravidade da situação, discretamente chamou a polícia pelo rádio. Outros convidados já faziam o mesmo com seus celulares. Márcia, percebendo que estava perdida, fez um movimento desesperado. Sacou uma pequena pistola da bolsa que carregava, apontando-a diretamente para Augusto. Se eu não posso ter o que mereço, ninguém terá. Tudo aconteceu em segundos. Mateus lançou-se à frente, colocando-se entre Augusto e a arma. Lucas moveu-se simultaneamente, tentando desarmar Márcia. Fábio gritou um alerta. O disparo ecoou no salão, seguido por gritos de pânico. Quando a confusão diminuiu, Márcia estava contida por 2 seguranças. A bala havia atingido um candelabro, fazendo-o despedaçar no chão. Ninguém ficara ferido. Acabou, mãe, disse Fábio, aproximando-se dela com uma expressão de dor profunda e alívio simultâneos. Finalmente acabou. 6 meses depois, a mansão Mendes havia se transformado. Uma das alas fora convertida em um ateliê de restauração de móveis antigos, onde Lucas trabalhava diariamente, agora residindo ali com sua filha Laura. A pequena de 8 anos encantara Augusto desde o primeiro encontro, trazendo uma alegria que o patriarca não experimentava há décadas. Mateus ocupava o antigo quarto de Cristina, transformado em um espaço acolhedor cheio de livros e arte. Suas sessões de terapia para a recuperação da fala mostravam progressos lentos, mas constantes. Conseguia já formar frases curtas, especialmente quando contava histórias para Laura, utilizando uma mistura de palavras, gestos e desenhos que a menina adorava. Fábio, após o julgamento que resultou na prisão de Márcia, e Paulo encontraram um novo propósito. Dedicava-se agora à expansão da escola técnica fundada por Lucas, oferecendo treinamento gratuito em marcenaria e restauração para jovens de comunidades carentes. O império empresarial dos Mendes, sob sua administração e com a consultoria dos irmãos, reorientava-se para valores éticos e responsabilidade social. Naquela tarde ensolarada de primavera, Augusto reuniu forças para uma cerimônia especial no jardim da mansão. Apoiado em sua bengala, o agora frágil patriarca de 86 anos descerrou uma placa na entrada da propriedade. Fundação Cristina Mendes, Centro de Artes e Ofícios. Nenhum orgulho vale o preço de perder quem amamos, declarou ele, repetindo a frase que se tornara seu mantra nos últimos meses. Minha filha, Cristina, era um espírito livre e criativo. Este espaço honra sua memória, oferecendo oportunidades para jovens talentos florescerem. Independente de sua origem social, a pequena cerimônia reunia apenas a família e alguns poucos amigos próximos. Ana, agora governanta-chefe, organizara um lanche simples mas elegante no jardim. Jornalistas haviam sido mantidos à distância, respeitando o desejo de privacidade após meses de exposição indesejada nos tabloides. À noite, reuniram-se na antiga sala de música, agora transformada em memorial familiar. No centro, o quadro negro restaurado pelas mãos habilidosas de Lucas ocupava o lugar de honra. Ao lado, fotos de Cristina em diferentes idades, resgatadas do arquivo pessoal de Dona Teresa, compunham uma narrativa visual da jovem que poucos haviam realmente conhecido. Laura sentou-se ao piano,
Tocando uma melodia simples que aprendera recentemente, Augusto, acomodado em sua poltrona favorita, fechou os olhos, permitindo-se imaginar Cristina tocando a mesma peça quando jovem. Ela tinha talento para a música, comentou ele suavemente. Nunca a incentivei. Queria que se interessasse pelos negócios da família. Mateus aproximou-se do avô, colocando gentilmente a mão em seu ombro, com esforço visível, pronunciou as palavras que vinha praticando há semanas. Ela, nós, encontrou Lucas, que observava a cena da porta, sentiu os olhos marejarem, aproximou-se do irmão e do avô, completando o círculo familiar. Ela nunca nos deixou, respondeu, sua voz embargada pela emoção. A luz do entardecer entrava pelas janelas altas, banhando o quadro em tons dourados. De certo ângulo, a sombra da moldura projetava-se sobre o piso, formando um contorno que parecia abraçar os presentes na sala. Augusto sorriu, seus olhos cansados brilhando com lágrimas contidas. A família Mendes renasceu, murmurou ele, observando Laura ao piano. Das cinzas de meus erros, floresceu algo novo, algo melhor. Enquanto a música suave preenchia o ambiente, Lucas contemplou a jornada extraordinária que o trouxera até ali, de um órfão solitário, a parte de uma família reconstruída. Do fogo que quase destruíra tudo ao renascimento que agora celebravam, o quadro negro, que por tanto tempo representara perda e mistério, agora simbolizava algo diferente. A persistência do amor familiar, capaz de sobreviver às mais terríveis adversidades. E enquanto a noite caía sobre a mansão Mendes, sua luz interna parecia brilhar com uma intensidade renovada, iluminando não apenas o presente, mas também um futuro que, finalmente, prometia paz,